Livre Pensamento. Apresentação: Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo. Olá, você que nos acompanha, estamos começando mais um Livre Pensamento. Muito obrigado aí você que nos acompanha. Vamos juntos. Aqui, Paulo Henrique de Figueiredo. Paulo, tudo bem contigo? Olá, como é que está, Damião? Tudo bem com você? Tudo bem. E olá os nossos amigos que estão nos acompanhando. Vamos recuperar Kardec, recuperar a sua palavra. Falando de Kardec, Paulo, é uma curiosidade que vamos dividir com as pessoas. Eu adoro pessoalmente, eu gosto do livro do Marcel Souto Maior, a Kardec e a Biografia. O que a gente tem, né, como noção para esse ano de 2018, toda uma expectativa, é que o filme fique pronto, o filme Kardec e a Biografia, que vai ser feito baseado nesse livro, no livro do Marcel Souto Maior. O Wagner de Assis, que é o diretor, que já está aí preparando tudo, aí fica um momento muito 10, né? Tudo que a gente está falando em Kardec ter o livro. Mas aí a pergunta que não quer calar, o que você achou do livro do Marcel Souto Maior? Eu acho que nós estamos tendo uma grata surpresa nos últimos tempos, na doutrina espírita, que é uma abertura do debate. A Kardec e a doutrina sempre foi um tema dedicado aos especialistas, aqueles que participam do meio espírita, aqueles envolvidos com a análise dos detalhes do que Kardec escreveu, e que muitas vezes é um debate detalhado, um debate longo, um debate complexo, porque a gente tem que consultar vários trechos, e existem congressos, ou seja, há um envolvimento no estudo de Kardec que nos coloca inserido num contexto, né? Há pessoas, inclusive, e são milhares no Brasil, que são inseridas também no contexto do movimento espírita. Participam do centro, vão e assistem às palestras e aquilo tudo. O Marcel é o seguinte, ele é um olhar de fora. É um olhar para Kardec como pessoa, o olhar de um jornalista, um olhar de uma pessoa envolvida em escrever sobre diversos assuntos. Então, esse mergulho, e que tem sido feito também, essa abordagem do espiritismo, do espiritualismo, por outros historiadores, todos eles não envolvidos, eles vão dar um importante olhar, né, que é o olhar daquele que não está inserido na questão, o olhar que vem de fora. E eu acho que ele foi muito feliz nesse seu trabalho. A biografia realmente contribui. Aí um dado que eu acho bonito na biografia, você pode até me ajudar, Paulo, é a placa que está lá no túmulo de Kardec, que durante muito tempo também eu, vendo dentro do movimento espírita, os mais diversos autores para aquela frase. E aí o Marcel resgata Goethe, diz o nome do livro exatamente, diz a página do livro, quer dizer, ele foi buscar essa informação, aí a gente entra em delírios, né? Que você fala, pera, então, se aquela frase foi publicada antes de Kardec, até antes de Kardec nascer, aí você para, e aí ele me imagino que era uma frase de cabeceira dele, porque tem tudo a ver com a doutrina espírita. Porque a frase qualquer mesmo, lá que está no túmulo... Nascer, morrer, renascer, a vida continua, né? Mas sabe, então, você tem um autor, saber quem é o autor, e ele conseguir resgatar isso... E tem mais coisas. A simbologia desse... Ele é muito visitado, né? É até hoje considerado um dos túmulos mais visitados, sempre tem flores, né? E são muitos os brasileiros que vão até lá, né? E existem momentos históricos, né? Ele chegou a sofrer um atentado, o túmulo. Mas a ideia do túmulo, que é um dolmen, que é uma construção de pedras que remete aos celtas, né? Ao antepassado, né? Aos tempos primeiros da Gália, daquele momento em que tinha um povo ali, e um povo que Kardec, na Revista Espírita, vai resgatar as raízes do pensamento desse povo, e esse povo era um povo reencarnacionista. Então, Kardec tinha muito cuidado, muito interesse por esse tema, porque ele encontrava nas raízes do francês ali uma solidariedade com o tema que o Espiritismo vinha apresentar. Então, tem até algumas lendas que dizem o seguinte, que o Gaules, ele
quando ele mantinha a dívida para outra vida. Então era um povo que, isso é uma brincadeira, para dizer que a reencarnação estava inserida no cotidiano deles. Né? E existem relatos, é claro que esse é um tema que a gente não tem como comprovar, é apenas curiosidade, mas existem relatos, quem pesquisou isso foi o Leon Denis, dizendo que a hipótese de Kardec teria nascido em vidas anteriores por esta região da Gália, o que seria muito natural, né? Porque até o próprio Leon Denis também, os franceses ali, terem uma relação com o nascimento dessas ideias que ao mesmo tempo se aproximavam das ideias do cristianismo e também tinha uma carga própria de entendimento que passava pela reencarnação. Então a gente mostra assim, as raízes da reencarnação estavam presentes em solo francês na antiguidade. E o bacana quando a gente está conversando, tendo a oportunidade de bater papo com o Paulo, né? Por exemplo, é o que eu falei, né? Eu adoro o livro do Marcel, como também o Chico Xavier, quando ele fez a biografia do Chico, que ele também usou essa mesma técnica dele, né? É o olhar de fora, não de dentro da doutrina, é um olhar de quem está de fora, né? E aí, por exemplo, se eles vão fazer o Wagner Assis junto com o Marcel, o filme, você acha que não tem tudo para ser correto? Ou você tem algum ponto que o Marcel, de repente, não acabou sendo, na tua concepção, na sua opinião, feliz? Olha, é o seguinte, escrever não é uma coisa fácil, obviamente. Porque escrever é fazer escolhas, né? Você vai escolher ali que fatos você vai narrar. Né? Alguém pensa assim, mas vamos contar a história de Kardec. Peraí, a que nível de detalhe você consegue contar a história de uma pessoa? A história é muito extensa, né? Particular, coisas que... O que é que foi relatado? Onde encontramos documentos? Né? Aí mesmo que você ache os relatos de Kardec, existem outros detalhes. Por exemplo, qual era a cultura da época? Em que circunstâncias ele estava inserido? Que tipo de pessoa que ele era? Qual era a sua personalidade? Então... Todo mundo que vai fazer um trabalho, a gente tem que se inserir no contexto e é muito difícil você ser fiel. E também existe uma outra coisa que é a seguinte, quando você escreve e publica, o livro deixa de ser seu. Sim. Porque enquanto você pode modificá-lo no processo da escrita, na correção, na revisão, é seu livro. Ninguém leu ainda e você ainda não terminou. Então você tem até a hora que ele publicou, até a próxima edição é do leitor. Sim. Porque aí é o leitor que vai se apropriar daquele livro e vai entender a sua maneira. Então eu acho isso bonito, né? Porque o escritor ele se completa no leitor, né? Sim. Porque vai ser apreciação. Quando você escreve, você imagina o que é que vão entender daquilo que você está escrevendo. Mas você não sabe exatamente. Então só o contato do leitor com o livro é que faz ele se completar. Quando eu li o livro do Marcel, eu vi o seguinte, não é só dele, uma opinião comum. Eu encontrei uma descrição de que ele teria sido um cientista cético. O Kardec. E ele usa esse contraste até de uma forma que ele é inteligente. Ele vai dizer assim, olha, presta atenção, ele era um cientista cético e que ficou convencido pelo que encontrou na prática, né, das mesas girantes, da comunicação dos médiuns, do estudo das comunicações, e aí ele se convenceu. Então, ele viu a importância nesse contraste de uma pessoa cética se transformar. Né? E isso, em verdade, tem sido muito repetido, não só por ele. Eu já vi isso em muitos artigos, em outros livros, qualificar Kardec como cético. E eu tenho uma opinião muito clara sobre isso na pesquisa que eu fiz no Revolução Espírita, que vai mostrar um Kardec um pouco diferente, Damião, do que esse Kardec cético. Vamos falar disso? Vamos falar, vamos abrir, por favor. Vamos falar disso? Então, só para ilustrar, quando você me fez a pergunta, eu peguei imprimi aqui um trechinho do livro. E ele diz assim, que eles estavam fazendo a sessão, né? É o comecinho do livro, logo no início. Eles estavam fazendo uma sessão espírita e o professor Rivaio estava entre eles. E aí ele coloca a seguinte frase: sua postura ainda era a mesma do ano anterior,
quando reagiu com ceticismo às descrições do amigo Fortier, especialista em hipnose, sobre o poder de comunicação das mesas. E aí ele reproduz aqui um trechinho que está em Obras Póstumas, que é assim: elas falam, diz o Fortier. Interrogadas, respondem. Uma das mesas usou os pés para ditar magníficas composições literárias e musicais. E aí Kardec responde: só acreditarei se me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir, respondera Rivaio. Aí ele conclui: a presença do professor cético na sessão da senhora de Plenemaison aumentava a tensão e a expectativa dos anfitriões e convidados naquela noite. Então aqui, quem faz essa leitura, e muitos que fizeram a leitura do original também, e alguns outros comentadores, vem um ceticismo de Kardec com relação a essa questão. E aí é com relação a isso que eu queria comentar. Veja, eu pesquisei com muita profundidade, né? E fizemos junto com o Dr. Álvaro Glerian a tradução das obras de Franz Anton Mesmer, que foi o criador da ciência do magnetismo animal, que Kardec estudou por 35 anos. Então nós temos um período pré-Kardec, um período que o espiritismo teve o seu surgimento e o seu crescimento na França, e Kardec vivenciou esse movimento do magnetismo animal, e ele mesmo relata: antes de iniciar a pesquisa espírita, ele já vinha pesquisando o magnetismo por 35 anos. Então ele diz assim: estudando todos os detalhes do fenômeno sonambúlico. Então veja, em Revolução Espírita, nós vamos recuperar essa história que começa antes aqui do que o Marcel citou, o que ocorreu antes, nas décadas anteriores, né? E se juntar o livro Revolução Espírita com Mesmer, nós vamos ter desde de 1870, quando o Mesmer começou a divulgar o magnetismo animal, ou seja, é um período longo, né? Então, o que acontece? Na época de Kardec e na época do Espiritismo, poucos sabem, mas o meio acadêmico era muito diferente do atual. Tá. Porque hoje, se eu perguntar para você, como são as ciências? Elas são espiritualistas ou materialistas? Tem as duas. Mas na universidade? Na universidade, o ensino... é materialista. E não importa qual curso. Sim. Se for de medicina, num curso de qualquer um, de física, e até nas ciências humanas. Certo. O que ocorre é o seguinte: na época de Kardec e antes dele, desde 1830, em Sorbonne, na França, a universidade estava dividida. Nas ciências naturais, biologia, química, física, e entre as ciências naturais estava inserida a medicina. Todo esse grupo tinha uma orientação materialista. E nas ciências que hoje chamamos ciências humanas, e que na época de Kardec chamava-se ciências morais, veja que termo diferente, né? Porque dizia assim, naquela época a palavra moral não era só ética, era também aquilo que advém do homem. Então, ciências naturais, fenômenos da natureza. Ciências morais, fenômenos ligados ao homem. Aí tinha história, direito, e tinha também psicologia. Então, as ciências metafísicas, tudo isso que foi tema de pesquisa de Kardec, estudava-se na universidade. Tá. E a psicologia era não como hoje. A psicologia era o estudo do ser humano como alma encarnada. Tá. O ser humano é uma alma encarnada. Então nós temos que estudar que existem fenômenos ligados aos instintos, que têm origem na filosofia, na fisiologia, e a vontade, a razão são coisas da alma. Tá. Era essa a visão. Então o que a gente pode perceber aí? Essa visão, ela foi muito influenciada, por exemplo, pelo filósofo Rousseau e por Kant. E Kardec recebeu toda a sua educação, desde Pestalozzi, com base nas ideias de Rousseau. Tá. Mas isso, na França, só chegou em 1830. E Kardec passou a sua infância antes de 30. Tá. Então, olha que interessante. Antes de 30, a orientação era materialista na França. Kardec estava onde? Na Suíça, tendo uma educação espiritualista com o Pestalozzi. Quando ele chegou moço na França, estava tendo uma revolução nas ideias. E as ciências humanas estavam se tornando espiritualistas. Então ele teve, olha que bonito que foi,
a sua formação foi em Pestalozzi, espiritualista. Tá. E quando a França se tornou espiritualista, foi onde ele se firmou como professor. Então a gente tem todas as referências de que Kardec sempre foi um cientista com formação espiritualista. Tá. Nunca foi um materialista nem um cético. Mas a gente precisa explicar essa passagem. É porque, na verdade, a hora que você fala cético, o que a gente também poderia até interpretar. Ele era cético com relação a algumas situações que estavam acontecendo. Né? Mas a gente tem que tá falando, entender então, de o mesas que girantes, significa o a postura dela cético. diante do que ocorreu. Porque ele é só afirmar. Hoje o cético, a palavra cético, está muito associada com a ideia de materialista. Tá, E quando a gente pensa em cientista, a gente já pensa em ceticismo e materialismo. tá. Então, o que a gente tem que saber? Que na época de Kardec haviam dois campos da ciência, um que era materialista, como hoje, e um que era espiritualista, que era as ciências humanas. E Kardec sempre atuou, toda a sua vida, inclusive enquanto espírita, no campo do que se chamava, na época, ciências morais ou ciências filosóficas. E a gente tem que saber hoje, essas ciências eram espiritualistas, nunca foram materialistas no período que Kardec viveu. Aí, Então, agora vamos ao trecho, né? vamos lá. Você está com o livro... Obras Póstumas. Né? Que é um livro que a gente precisa tomar cuidado com tudo que está ali, porque Kardec não publicou. Mas esse trecho aqui é um trecho histórico, né? Que ele conta a sua iniciação. Tá. E aí ele vai dizer o seguinte, né? Qual foi o contato dele com as mesas girantes? E o Fortier, que foi o amigo que contou para ele em 54, disse assim: sabe que acabaram de descobrir no magnetismo, porque veja, ainda não tinha espiritismo. Tá. Era só a ciência do magnetismo animal. Parece que não se magnetiza só os indivíduos, mas as mesas, que giram e andam à nossa vontade. E aí Kardec respondeu: é muito singular com efeito. Mas, a rigor, isso não me parece radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode muito bem agir sobre corpos inertes e fazê-los se mover. E aí ele deu a sua opinião, então. Olha, então eu concordo. Então vamos entender a questão. O que era magnetismo? E o que era o efeito do magnetismo? O magnetismo se atuava por meio do passe, Damião. Tá. Então o passe, proposto por Mesmer, ele tinha duas finalidades. Uma delas era o processo da cura. Tá. Era um tratamento. Tratamento longo. Normalmente os passes levavam de 20 minutos, meia hora, às vezes até mais. E eles eram uma atuação do organismo saudável sobre o do doente. Sim. Né? De tal forma que o próprio indivíduo se curava. Esse era o processo. E como se dava isso? Por meio de passes, imposição de mãos, e algumas vezes chama-se passe por causa disso, um movimento. Tá. Né? Então, isso já era conhecido desde Mesmer. Só que Mesmer havia descoberto que o indivíduo, quando ele ficava durante um tempo sob a ação do magnetismo, ele entrava num sono profundo e não acordava. Ele despertava sem que os sentidos normais estivessem atentos. Tá. Então, se você colocasse uma agulha, ele não sentia dor. Tá. Se ele fechasse os olhos, ele continuava enxergando. Então, o que Mesmer tinha visto? Ele falou, bom, os 5 sentidos estão adormecidos. Isso Mesmer, no livro dele. E desperta o 6º sentido. Tá. Então, quando Mesmer descobriu que pelo passe colocava-se no estado sonambúlico, ele falou assim, o indivíduo tem um 6º sentido, que é a percepção das coisas direto pelo sistema nervoso, sem os olhos, sem os ouvidos. Então, são estados de vibração mais tênues, que depois disso e propôs a teoria do fluido universal, que vai ser muito usada por Kardec. Tá. Então, isso foi Mesmer. Tá. Aí Kardec estudou o passe durante muitos anos. Quando chegou em 54, olha o que o Fortier estava falando. Gente, as pessoas estão fazendo a experiência de dar o passe na mesa. Essa visão. E a mesa se mexe. Aí, então, o Kardec falou assim, mas espera aí, pode ser uma ação mecânica pela mesa, sobre a mesa. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Pode ser que o magnetismo tenha essa propriedade. Estamos falando com o Paulo Henrique de Figueiredo e hoje, olha, estou aqui, José Damião, junto com o Paulo. Aí é curiosidade, né? Que é uma curiosidade minha também, de você que está nos acompanhando. Estamos aí falando sobre a obra, né? De Marcel Souto Maior, Kardec e a biografia, que para esse ano vira um filme, né?
teremos aí um filme aí neste ano de 2018. Wagner de Assis será o diretor de Kardec e a biografia. Então, aproveitando o Paulo aqui para conversar um pouquinho, mas vamos se aprofundar um pouquinho mais nessa segunda parte, a gente poder falar um pouco e tendo a oportunidade, né, de falar de Kardec. A gente vai fazer um rápido intervalo. Voltamos na sequência. Fique ligado. Até já.